Olá, irmãos, sejam bem-vindos mais uma vez no nosso canal Paulo Jorge. Estamos começando aqui mais um vídeo novo daqui no nosso canal. Nosso vídeo de hoje vamos falar à luz da Bíblia o que, na verdade, o apóstolo Paulo quis dizer no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 17, até os versículo número 15 em diante. A palavra do Senhor neste momento fala-nos o seguinte: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, ok? Para que dos dois criasse um em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Verso 16. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E, vindo, evangelizou paz a vós outros, que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Amém? A palavra de Deus hoje está chamando a mim, a você, a nós todos, para prestarmos muito atenção. Porque há uma luz que está sendo rejeitada pelos nossos amigos, queridos irmãos evangélicos. Quando eles dizem que a lei foi abolida, quando dizem que os mandamentos foram abolidos. É bem verdade que o texto que nós lemos aqui, o versículo número 15, diz: aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança. Que mandamento é este? Que mandamentos são estes que estavam na forma de ordenanças? Na verdade, esse texto nos leva a um entendimento claro de que naquele tempo, a aliança que Deus tinha feito com aquele povo, prometendo que ele fosse o povo, não é? O povo de Deus, através de Moisés, através de Jacó, através de Abraão, Deus prometeu que aquele povo seria de verdade o povo de Deus. E assim, isto trouxe a exclusividade, a ponto que quando eles construíam os seus templos, eles separavam, criavam uma separação entre o povo gentio e o povo judeu. Os judeus adoravam numa outra parte e depois os gentios adoravam numa outra parte. Veja o comentário, muito importante. Aqui diz, de 14 a 18, a parede da separação. O que separava entre o povo gentio e o povo judeu? Esta expressão se refere à parede interior. Ver Atos capítulo 21, versículo 27 a 28. O que está a acontecer no livro de Atos capítulo 27? Vamos ver juntos, aliás, capítulo 21. O que acontece aqui a partir do versículo 27? Você vai entender algo muito importante. Versículo 27 diz o seguinte aqui: quando já estavam por findar os 7 dias, os judeus vindo da Ásia, tendo visto Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram, gritando: israelitas, socorro! Este homem que por toda parte ensina todos os seres contra o povo, contra a lei, encontra este lugar, ainda mais introduziu até gregos no templo e profanou este recinto sagrado. Então, havia uma separação em Jerusalém entre o local de adoração do povo judeu e o local de adoração dos gentios. O que aconteceu com o apóstolo Paulo? Quando ele foi para os gregos, pregou a mensagem da salvação por meio de Jesus Cristo. Quando ele veio com aqueles homens, introduziu aqueles homens no templo sagrado que era de judeus, na exclusividade dos judeus. E assim, então, eles começaram a lutar. Começaram a discutir, começaram a pedir socorro, que o apóstolo Paulo tinha colocado pessoas no local onde não deviam entrar. Você vê o que está acontecendo aqui? Então, esta ordenança que dividia os povos entre o povo judeu e o povo israelita era um mandamento, era uma separação. Através da circuncisão que fora dado a Abraão no princípio, isso criou uma barreira entre o povo gentio e o povo de Deus. E assim o povo de Deus era considerado somente aquele povo circuncidado. Então o povo que vinha de outras nações, que não eram circuncidados, eram considerados como impuros e não poderiam se misturar com o povo puro, que era o povo judeu.
um episódio muito importante que nós precisamos também entender é que o apóstolo Paulo, quando fala estas palavras, quando ele traz essas pessoas, o que aconteceu? Diz que, pois antes tinham visto Trófimo, o Éfesio, e em sua companhia na cidade, e julgavam que Paulo o introduzira no templo. Agitou-se toda a cidade, havendo concorrência do povo, e, agarrando a Paulo, arrastaram-no para fora do templo. Imediatamente, fora fechando as portas. Procurando eles matá-lo, chegou ao conhecimento do comandante da força que toda a Jerusalém estava amotinada. Então, Paulo queria ser morto por quê? Porque ele introduzira um grego de Éfeso aonde? No templo, no local separado. Então, o apóstolo Paulo, no livro de Éfeso, fala de que esta ordenança, esse mandamento que separava nações, Jesus desfez. Na sua carne, ele desfez esta ordenança e permitiu que os judeus e os gregos pudessem se misturar, pudessem adorar juntamente num único templo, num único local. Então, Cristo desfez estas ordenanças. Cristo não aboliu a lei de Deus dos 10 mandamentos, mas sim a ordenança o mandamento da ordenança que obrigava o povo gentio a estar separado com o povo judeu. Cristo veio trazer a paz. Entre essas duas nações, Cristo desfez a separação. E assim o povo voltou a ser um. Através de quem? Através de Cristo. Está certo? Continuemos juntos. Veja, em Cristo, ela viera abaixo. Os gentios são aceitos na igreja como membros plenos, junto dos irmãos e irmãs de origem judaica. Um novo homem. Que novo homem? Um novo homem criado em Cristo Jesus. A obra de Cristo na cruz cria em sua igreja um novo ser humano a partir de elementos da humanidade. Judeus e gentios comparar com versos 5, ou versículo 3, capítulo 3, versículo 5. O que diz Efésios 3, verso 5? Veja o que o apóstolo Paulo fala aqui assim. O qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas, no Espírito. O apóstolo Paulo, ele continua falando sobre Cristo ser a solução do problema que havia entre gregos e gentios. Aliás, gentios, gregos, assim como de todas as nações, e com o povo santo, que era o povo judeu. E o versículo número 6 fala: a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes das mesmas promessas em Cristo Jesus, por meio do Evangelho. O Evangelho de Jesus Cristo, ele não nos tira o dever de obedecer à lei de Deus, mas ele nos retira a separação das nações e nos unindo todos nós, temos único corpo, temos único espírito, temos único Senhor, temos única esperança, temos único Deus, o Pai de todos e que está em todas as gentes, que está em todas as pessoas. Você vê que os 10 mandamentos não foram abolidos, mas o que for abolido é o quê? A ordenança que separava as nações. Cristo veio desfazer. Por último, vamos tomar ainda mais um pouco a leitura. Eu quero terminar aqui para que o vídeo não seja muito grande. Este princípio se estende hoje a todas as tribos, nações, classes sociais e todos os grupos étnicos. Isso é possível porque na cruz Cristo aboliu a lei dos mandamentos da forma de ordenanças. A referência não é a abolição dos 10 mandamentos. Êxodo 20, versículo 1 a 17. Deuteronômio 5, versículo 6 a 21. Uma vez que Paulo deixa clara a continuidade da sua vigência, o apóstolo cita o mandamento sobre honrar os pais, Efésios 6, versículo 1 a 3, e alude a outros também, adultério, não é? Efésios 4, de 17 a 24, 5, de 3 a 5, 21 a 33, dar falsos testemunho, Efésios 4, versículo 25, roubar, Efésios 4, versículo 20. Isso quer dizer que todo o sistema legal do Antigo Testamento chegara ao fim no sentido de separar judeus e gentios. Sobre a lei de Deus, ela permanece ainda intacta. A lei de Deus permanece firme, ela não pode ser abolida. Ela permanece para ser obedecida. Por isso,
Guardar os mandamentos de Deus é muito bom, porque os mandamentos são santos e são bons. A lei de Deus é santa e é boa. Você deve guardar os mandamentos de Deus. Procure uma igreja adventista do sétimo dia para você guardar os 10 mandamentos e ter a sua fé em Jesus Cristo, porque somente Ele é o único Senhor que demole, que abole as separações das culturas e nos une para sermos um único povo. Compartilhe este vídeo com as pessoas, porque nós precisamos de muitos irmãos seguindo o Senhor Jesus Cristo. Aquele abraço e eu te vejo no próximo vídeo, se Deus queira. Tchau.